abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, verso 34 a 36. Perdão, 33 a 36. Lucas 11, 33 a 36. Lucas, capítulo 11, 33 até o verso 36. Diz assim: ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Agora vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23. Diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. O Senhor Jesus, nessa narrativa apresentada tanto por Lucas quanto por Mateus, fala de um fato que Jesus não somente constatou, mas destacou, que mostra exatamente um ditado popular que nós conhecemos, que os olhos é a janela da alma. Nós conseguimos identificar uma pessoa, pelo menos uma pessoa que conhecemos ou que temos alguma intimidade ou relacionamento, olhando apenas nos olhos, prestando atenção no olhar. Se aquele olhar é um olhar de alegria, se é um olhar de desdém, se é um olhar de simplesmente falta de empatia e por aí vai. Você pode sorrir com os lábios, mas são os seus olhos que delatam a sua emoção. Você pode falar com toda a eloquência e sabedoria, mas é o seu olhar que vai dizer se aquilo tem transformado sua vida ou se é apenas uma oratória. No nosso meio, como crentes em Jesus Cristo, nós temos muitas pessoas que se tornaram hábeis no falar. Interessante que uma das perguntas que mais nós fazemos entre nós é: está tudo bem? Bem, isso não é uma pergunta, é uma afirmação que você está dando a opção da pessoa mentir. Já percebeu? Como é que está? Está tudo bem? E ele fala: tudo. Mas você olha nos olhos e não condiz a frase com o olhar. E aí fica a pergunta: como você está? Eu normalmente, quando chego para alguém conversando, eu não falo se está tudo bem, eu pergunto: como você está? Porque eu preciso de uma informação mais elaborada, até para saber como que eu vou agir, não somente como pastor, mas como psicólogo. No setting terapêutico, conversando com uma pessoa, eu não quero que ela diga sim ou não. Eu quero que ela explique o porquê daquele sim e o porquê daquele não. Porque muitas vezes nós nos escondemos através de frases
que não refletem exatamente como estamos nos sentindo. Alguns usam esse argumento para dizer o seguinte: eu digo isso porque eu não quero preocupar ninguém. Mas quando olhamos em alguém, para alguém, e vemos aquele olhar que não está tudo bem, é aí que ficamos preocupados. Porque a pessoa, além de estar tentando me enganar, ao mesmo tempo está tentando se esconder. E aí, de repente, uma dor, uma preocupação acontece. O mesmo vale para situações em que alguém esteja mentindo, em que fala que se importa, mas na verdade não se importa. Quando Jesus olha para seus discípulos e aqueles que estão à sua volta aprendendo com ele, principalmente ali no Evangelho de Mateus capítulo 6, que é uma continuidade do Sermão do Monte, que fala de relacionamento, de convivência e de vivência, o Senhor Jesus estava exatamente mostrando a eles e a nós a importância de sabermos olhar. E como este olhar faz uma grande diferença em nós mesmos. É como dizer que se eu quero saber como anda a casa, eu preciso abrir a cortina da casa para ver se o sol entra ou não. Jesus olha para os seus discípulos naquele momento, no capítulo 11 de Lucas. Lucas destaca, junta duas situações em uma só, para deixar muito claro que a nossa vida com o nosso Senhor e assim entre nós está intimamente ligado como vemos as coisas e como deixamos que aquilo que vemos reflita nas nossas vidas. Ninguém, depois de acender uma lamparina, coloca em lugar escondido nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram no lugar vejam luz. Eu lembro já de ter falado isso aqui um tempo atrás. Não sei se você já passou por essa situação, mas para quem mora no interior já viveu isso. Você ter que ir numa daquelas linhas e às vezes você não vê casa nenhuma e você fica procurando, e agora? Onde é que... E já está escurecendo, escurece, e só está a luzinha do seu carro naquela estrada e você fica perguntando, onde, Senhor? E vai caminhando e de repente você vê lá no finzinho uma luzinha. Como essa luzinha traz esperança ao coração. Alegra a alma. Pode não ser a casa que você está procurando, mas ali pelo menos tem alguém que pode te dar uma informação. Portanto, aquilo que ilumina a tua vida pode trazer esperança ao seu coração, vigor ao seu corpo e disposição à sua alma. Mas infelizmente muitos de nós parece que vivem o dia a dia, prestando mais atenção na escuridão da estrada do que nas luzes que Deus tem oferecido para podermos caminhar. O pecado faz isso conosco. O pecado nos faz prestar atenção naquilo que é feio, naquilo que é ruim, naquilo que é mal. E nos esquecemos de prestar atenção naquilo que Deus nos tem oferecido para iluminar as nossas vidas. Então, nesta noite eu tenho uma pergunta bem clara para o irmão. No que o irmão tem prestado atenção? O que tem iluminado a sua visão, a sua vida, a sua maneira de ser? O que tem irradiado para você para que ilumine a sua maneira de pensar? São só tristezas, são só desgostos, são só doenças, só é desconfiança? Ou a presença de Jesus realmente tem iluminado, filtrado e conduzido a sua maneira de olhar para a vida? Já parou para pensar nisso, que muitas vezes
a tristeza que você carrega, a dor que você carrega, a mágoa que você carrega, a revolta que você carrega, não é nada mais, nada menos, porque você não está deixando e permitindo que a luz de Jesus Cristo ilumine a sua maneira de ver a vida, lhe permitindo experimentar das bênçãos que Deus lhe tem proporcionado. Já parou para pensar que muitas vezes o tempo que você gasta reclamando daquilo que não está do jeito que você gostaria, é um tempo perdido em que Deus está te oferecendo uma forma diferente de ver a realidade e poder enfrentar a dor? Eu me lembro de um jovem conversando, compartilhando de uma situação em que, falando de uma outra jovem, que ela dizia, essa jovem dizia que ela via tudo pelo lado positivo. Todas as vezes que alguém perguntava para ela alguma coisa, ela respondia sempre pelo lado positivo. E teve um irmão que ficou muito irritado, porque essa menina só vê lado positivo, não vê nada pelo lado negativo, ela não consegue contemplar, e agora eu vou pegar essa menina pelo pé. Esse irmão me lembrou até os fariseus tentando pegar Jesus numa palavra. E naquele momento, aquele homem perguntou, tá bom, você sempre tem alguma coisa positiva sobre tudo, sobre todas as coisas. O que você tem a dizer de positivo pelo diabo? Ela parou, olhou para ele e disse, ele é persistente, né? Podemos não gostar, mas esse é um lado positivo dele. Ele não desiste de você. Pedro disse que ele anda ao nosso derredor, como um leão, e ele não vai desistir. Enquanto Deus não disser acabou, ele vai ter persistência com você. Podemos dizer que esse é um lado positivo dele. Para nós não, mas para ele é. E muitas vezes nós, por causa de circunstâncias momentâneas, estamos prontos a desistir. E o nosso Senhor nunca desistiu de nós. Então, nesta noite, eu gostaria que você pensasse neste título. O que vejo e como vejo determinam minhas escolhas. O que vejo e como vejo determinam as minhas escolhas. Não é apenas o que vejo, mas como eu vejo. Muitas vezes achamos que vemos um problema, vamos desistir. Não, conheço pessoas que enfrentam problemas dos mais graves e continuam firme, sabendo que poderão optar por uma situação melhor. Nós precisamos entender que, assim como o Senhor Jesus abriu os olhos daqueles homens dizendo a forma como você está olhando a sua vida, a sua fé, o seu relacionamento, o seu casamento, as suas amizades, é que determinam o seu comportamento, não o comportamento do outro. Não a atitude do outro. O outro pode te ofender, o outro pode falar alguma coisa que te deixa entristecido, o outro pode desistir, mas é você que vai decidir se aquilo vai afetar a sua vida ou não. É isso que Jesus estava falando aqui neste texto, sobre iluminar. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. A forma como você encara as circunstâncias da tua vida é que vão determinar o teu comportamento. Como você vê a igreja, não o que a igreja é que determina se você vai servir ou não nela. Conheço igrejas simples de tudo. Tive a oportunidade há muitos anos numa igreja que tinha 3 membros. 3. Eu fui convidado para pregar. Me levaram 40 quilômetros para pregar numa igreja batista, com 3 membros. E foi muito interessante que ao final do culto, terminou o culto, eu estava sozinho ali, ainda não conhecia a Sandra, foi no Rio de Janeiro.
Terminou o culto, sabe o que aqueles 3 irmãos fizeram? Pastor, vamos nos reunir agora para fazer uma celebração aqui. Fizeram um lanche, a gente sentou, compartilhou da graça, falou do amor de Deus, viveu aqueles 15, 20 minutos após o culto, alegres. E já vi igrejas de renome, em que eu entrei e saí, e ninguém se cumprimentou direito. Então a forma como eu vejo o lugar e com quem estou, é que vai determinar meu comportamento. Aí eu pergunto ao meu irmão, como você tem visto sua vida pessoal? Como você tem visto sua vida familiar? Como você tem olhado para o seu relacionamento com Jesus? São perguntas que só você pode responder. O que vejo e como vejo vai determinar a minha escolha. Por quê? Porque essa maneira de viver preenche minha mente. Assim como a luz, quando você de manhã acorda e abre lá a cortina do seu quarto e há a luz, ela irradia, ela entra, ela não, posso entrar? Tem jeito aí de eu ficar? Não, ela vai direto. E você experimenta o calor, você experimenta a claridade, e aquilo te estimula. Está na hora de acordar, está na hora de começar, está na hora de fazer alguma coisa. Por isso que alguns gostam de deixar o blackout do quarto fechado, né? Para não arriscar de serem chamados para fora. Tem alguns ali se abraçando, falando, está vendo? É assim, né? O Senhor Jesus deixou muito claro que assim como na vida, essa luz que irradia aí fora do sol, há a presença de Deus em nós, que nos dá claridade e claridez para agir conforme a vontade dEle. Mas você precisa permitir que esta luz que ilumina, que transforma, que irradia, entre na sua vida e comece a fazer as mudanças. Caso contrário, basta fechar os olhos e não ver. Ficará na escuridão. Ficará na solidão. E ficará tentando adivinhar quem está fazendo, quem está olhando, quem... Meus irmãos, o Senhor Jesus pede, abra seus olhos e deixe, assim como a lamparina que precisa ficar num ponto alto para iluminar o lugar e para que aqueles que chegam vejam o lugar onde está a luz, você precisa abrir os seus olhos para permitir que a luz irradie o seu interior. E espiritualmente falando, nós temos os valores do nosso Senhor que devem preencher a nossa mente. Aquilo que vejo e como vejo deve preencher a sua mente para que o seu comportamento seja adequado. Abra em Filipenses capítulo 4, verso 8. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre preencher essa minha mente, dar lugar à minha mente à luz que vai me ajudar a enfrentar as circunstâncias da vida, para podermos olhar as circunstâncias da vida com maior saúde. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? Se na sua mente os pensamentos não iluminam os seus olhos para um relacionamento com Jesus, um relacionamento com seus irmãos, um relacionamento para que a vontade de Deus se manifeste, meu irmão, você vai ter sérias dificuldades quando for convidado para estabelecer uma comunhão com o Senhor. Se queremos ter escolhas que nos levem uma vida
realmente que ilumine tanto a nós quanto aos outros, como uma lâmpada colocada num ponto alto para ser referência, precisamos preencher nossas mentes com tudo aquilo que existe e que seja de louvor para o Senhor. Se você não preenche a sua mente com informações que façam você abrir os olhos e até poder cantar como o irmão cantou aqui agora há pouco, vai valer a pena, apesar das dificuldades, apesar das dores. Tudo que você vê, tudo que você olhar, sempre será, não vale a pena. Porque o modelo, a referência que você tem, não é aquilo que Cristo lhe oferece, mas são seus próprios valores. A maneira como você vê as coisas e o que você anda prestando atenção vão determinar o seu comportamento. Então, preencha sua mente com aquilo que o Senhor tem te ensinado sobre vida com Cristo. Segundo lugar, suas escolhas serão determinadas pelo que você vê como você vê, mas é preciso que você alimente, não apenas encha sua mente de informações. Lembre-se, informação nem sempre é sabedoria. Muita gente sabe versículo de cor, mas não põe em prática. Muitos membros da igreja conhecem livros inteiros da Bíblia e até dão aula, mas na hora que tem que exercer perdão, misericórdia, guardar a língua da impureza, não ser maledicente, não consegue, porque mexeram com o meu desejo, a minha vontade, com a que eu aprendi, e se esquecem que o nosso Deus não quer apenas que você preencha sua mente com tudo que é de bom, mas que isso que preenche sua mente se torne o que te movimenta. Tanto isso é verdade que basta você abrir o livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, e você vai ver que o que vejo e como vejo precisa alimentar a minha vontade, as minhas ações. Não basta apenas guardar aqui. Isso vai ser bom quando você estiver quieto num canto, para aquietar o seu coração e alma. Mas para você executar a vontade de Deus, você precisa aplicá-la. Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo nos dá a instrução sobre a renovação da mente. E o que diz lá no capítulo 12, verso 2. Eu não quero ir de memória, porque a memória não está boa. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ninguém consegue fazer a vontade de Deus por vontade própria. Você precisa se deixar renovar-se na sua mente e na sua prática de vida. Não basta apenas saber, é necessário se deixar ser transformado. Muitas vezes, olhar para o outro e perdoar quando você sabe que aquela pessoa continua cometendo os mesmos erros. Outras vezes, sentar-se ao lado de uma pessoa que está passando por um problema gravíssimo na família, mas ela não quer admitir. E você tem que estar ali do lado. Por quê? Porque ela precisa de alguém que lhe mostre a luz do caminho correto. Não podemos nos deixar levar. Por isso que, se aquilo que vejo e como vejo, ela precisa ser alimentada não pela minha vontade, mas pela vontade do Senhor em transformar você. Em terceiro e último lugar, o que vejo e como vejo direcionará minha vida. Uma coisa é você ter a mente, aprender, ótimo, que maravilha. Preencha a sua mente com os ensinos do Senhor.
A segunda é: Senhor, minha mente está agora repleta do teu ensino. Mostra-me como fazer essa transformação. Dirija meus passos. Mostra para mim qual é a caminhada que eu preciso ter para fazer e viver e experimentar a tua vontade. Mas em terceiro lugar, ela direciona a minha vida. Não é apenas andar, eu estou com vontade de andar com Deus hoje. Deus não está passeando na face da terra. Quem está passeando, rodeando, é Satanás. É só você procurar lá em Jó. Deus pergunta: onde estavas tu? Ele responde: de rodear e passear pela face da terra. Ele está aí, aprontando, dentro da igreja, aprontando. Na vida de famílias da igreja, aprontando. Não está possuindo, porque assim como a lei da física, existe uma lei espiritual. Satanás não ocupa o lugar onde o Espírito Santo está. Por isso que ele fica rodeando. Por isso que o Senhor Jesus disse a Pedro: Satanás pediu-me você e eu disse não, porque ele estava te cirandando. O nosso inimigo está o tempo todo colocando vozes no seu ouvido, às vezes de pessoas de fora, para não ter um coração amoroso, para não confiar em Deus, para não depender, para não servir na igreja, para não participar de nada, para não se envolver. Meus irmãos, santidade não é estar afastado. Santidade é trazer a presença de Deus nos ambientes onde nós fomos. Se você está em comunhão com Deus, venha e traga a santidade de Deus para esse ambiente, porque nós todos precisamos uns dos outros. Em terceiro e último lugar, o nosso Deus quer que a gente veja, mas a gente se alimente dessa visão de que Ele está direcionando nossa vida. Ele sabe para onde quer nos levar. Como o Antigo Testamento, o Senhor nos afirmou que eu tenho planos de paz para vós. Deus não tem, hoje deu vontade de fazer isso com os meus filhos. Não, Ele está planejando te salvar desde antes da criação. Paulo afirmou isso, que antes da criação, Cristo morreu por nós. Então você é resultado de um projeto de Deus, que Deus sabe qual é o fim da história, e Ele quer que você ande com Ele. Por isso que nós precisamos não somente preencher a mente, não somente desejar transformação, mas clamar: Senhor, nos dê direção, nos mostre qual o caminho a trilhar. É por isso que o Salmo 119, 105 diz que luz para os meus pés e luz para o meu caminho. Tua palavra, ela precisa ser. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para que ela possa iluminar cada vez mais os nossos passos, a nossa direção. Não somos nós que dizemos a Deus para onde, mas perguntamos a Ele com quem. Porque a direção Ele já está nos apontando há muito tempo. E precisamos, a cada dia, a cada momento, a cada experiência, a cada relacionamento, permitir que o Senhor nos direcione. O que vejo e como vejo direcionará a minha vida. Como você vê a sua vida é que te vai levar para onde quer que você vá. Lâmpada para os meus pés é o quê? Tua palavra. E luz? Lá em João 14,16, nós encontramos o Senhor Jesus nos mostrando exatamente o que precisamos compreender para ter o direcionamento de nossa vida. Eu lhe pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para este Espírito Santo que o Senhor enviou. Está na vida de todo homem e mulher que aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa é a base, uma das bases de nossa fé. Você acha
que o Espírito Santo quer te levar pelos caminhos obscuros dos nossos sentimentos? Ou Ele quer te levar na direção do Pai? E o próprio Senhor Jesus afirmou que o Espírito Santo viria para nos fazer lembrar do quê? De todas as coisas que Ele havia ensinado. E mais, este mesmo Espírito Santo estaria nos conduzindo para a glorificação de Cristo em nossa vida. Glorificar é a mesma coisa que iluminar, dar luz a momentos da nossa vida obscuros. Portanto, meu irmão, nesta noite, eu peço a você, aprenda a olhar tudo que está à sua volta, não com os seus valores, não com as suas ideias, não com aquilo que você acha certo ou acha correto. Não baseado naquilo que, mas sempre fizeram assim. Não deixe isso acontecer, porque se você fizer isso, incorrerá em algum momento em erros que talvez você não possa voltar atrás. A maneira como você vê e o que você anda prestando atenção vai determinar a sua vida. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, se você quer viver um relacionamento com Deus íntimo, se você quer experimentar da solução de Jesus Cristo para a sua vida, lembre-se, preencha a sua mente, deixe sua mente ser preenchida com tudo aquilo que Ele tem te ensinado. Permita-se a cada instante, a cada momento, ser moldado pelo Senhor. E por fim, nesse processo, vá na direção que o Senhor apontar, mesmo que seja desconfortável. Porque quer queira ou não, neste mundo que estamos vivendo, ele caminha para o contrário da vontade de Deus. E precisamos caminhar juntos para aquilo que o Senhor nos tem chamado. Que Deus possa abençoar a sua vida e lhe permita experimentar da graça, da misericórdia e da bondade dEle. Principalmente tendo os seus olhos iluminados por Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, sou grato ao Senhor por mais esse dia. E sou grato por tudo que acontece, tem acontecido e acontecerá. Apesar de momentos desconfortáveis, momentos preocupantes, momentos em que dúvidas mais surgem do que certezas. No fim da história, é o Senhor que está ali ao final, dizendo que está nos esperando, de braços abertos, por amor do teu santo nome. Eu peço a tua bênção, rogo a tua misericórdia e peço, mais uma vez, leva-nos em paz para casa, despedindo-nos conforme a tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus.